pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula de astronomia de posição do Olympic Birds. Eu me chamo Natália e vou estar auxiliando vocês no estudo dessa matéria até as seletivas online. Acho que a primeira coisa que vocês se perguntaram, se depararam com essa videoaula, foi o que seria astronomia de posição. E aqui, depois desse título maravilhoso que eu escrevi sobre astronomia de posição, eu disse que a astronomia de posição é a parte da astronomia que estuda a disposição dos astros na esfera celeste e suas consequências. Ok, isso parece um pouco astrologia, mas não é, não tem nada a ver. Do jeito que eu escrevi pareceu, mas não tem nada a ver. Basicamente, a astronomia de posição, ela se preocupa com o estudo das posições dos astros na esfera celeste, e ela utiliza isso para estudar eventos astronômicos, determinar determinação de tempo, e aí entram diversos serviços úteis para a nossa humanidade, como por exemplo a determinação de um calendário que veio totalmente da astronomia de posição. Esses são os mais antigos da astronomia, porque antes de existirem equipamentos como, por exemplo, telescópios ou outros tipos de detectores, as pessoas observavam os astros. Então, a astronomia de posição ela é baseada principalmente na observação. E desde épocas pré-históricas, as pessoas estavam ali de encontro com a natureza, e dentre as quais se destaca o céu estrelado, e elas começaram a perceber esses padrões que são a base do que hoje nós conhecemos como astronomia de posição e vamos estudar nessas videoaulas. Antes de mais nada, um conceito muito importante é o de esfera celeste. E é por isso que eu abri esse tópico aqui de conceitos iniciais que vocês precisam saber antes de inteirarem nesse assunto. Bom, a esfera celeste é a base da astronomia de posição. Se você tiver que decidir o termo principal desse ramo, seria a esfera celeste. Então vamos começar a explicar. Aqui eu escrevi que a esfera, ela é basicamente a esfera celeste, ela é basicamente o quê? Uma esfera que envolve o observador. Quem é o observador? Bom, o observador ele vai ser demonstrado na questão, né? A questão vai estar explicitando que é um observador, mas para fins práticos, para vocês estarem entendendo, se coloquem como observador. Vocês estão lá no centro da esfera celeste. O jeito mais simples de tentar observar isso, tentar imaginar isso, seria você pense num lugar descampado, certo? Sem árvores, um terreno liso, você só olhando para o céu estrelado à noite. Quando você olha para o céu estrelado, você deve ter percebido que é muito difícil ter uma noção de profundidade. É impossível ter uma noção de profundidade olhando somente as estrelas. Então imagina duas estrelas, você está olhando para elas, e você não sabe dizer qual está mais próximo e qual está mais distante. Todas elas aparentam ter a mesma distância. E foi baseado nesse pressuposto que surgiu o conceito de esfera celeste. Então, a esfera celeste é basicamente essa retoma que envolve o observador e que nas suas superfícies estão fixos os astros. Então, para melhorar um pouco essa explicação, eu escrevi que na esfera celeste estão projetadas as posições dos astros, uma vez que eles não estão realmente todos na mesma distância. Mas a imagem que nós temos deles está projetada ali no que nós chamamos de esfera celeste. Tudo bem? Ressaltando aqui que a esfera celeste ela não apresenta profundidade, ou seja, tudo que nós precisamos saber é que os astros, as projeções deles estão ali fixas naquela superfície. Agora, para vocês entenderem mais um pouco desse assunto, eu fiz primeiro um desenho aqui para vocês estarem tendo uma noção do que seria, em que eu desenhei um observador, foi essa pessoinha aqui, e em volta dela eu desenhei esses pontinhos que seriam representando os astros e as estrelas. Todos eles estão ali na superfície esférica, para justamente vocês compreenderem. Eu fiz também esse jogo da velha que representa, para tentar fazer uma perspectiva, para dar uma ideia de 3D, já que eu achei que o desenho fosse confundir um pouco. Mas durante a videoaula eu vou estar apresentando alguns outros desenhos com perspectivas bem melhores, que vocês vão conseguir estar imaginando. Então, o observador no centro, a esfera celeste em volta, e todos os astros, sem exceção, projetados ali naquela superfície esférica. Vamos citar algumas características da esfera celeste. A esfera celeste ela tem a principal característica dela é ela ser bidimensional. Nós tivemos um espaço aqui onde eu estou, onde vocês estão, é um espaço tridimensional, ou seja, nós temos 3 dimensões. Vamos pegar essa planeta aqui como exemplo. Ela pode ir para frente, para trás,
para um lado, para o outro, direita, esquerda e cima, baixo. Ou seja, ela se move nesses 3 eixos: frente, trás, esquerda, direita e cima, baixo. Na esfera celeste isso não ocorre. Por quê? Justamente porque todos os astros, eles estão supostos, né? Eles estão projetados a uma mesma distância. Então, para você estar entendendo isso, eu abri aqui o GeoGebra com uma imagem do que seria a esfera celeste e alguns pontinhos que eu fiz como se fossem estrelas, certo? Esses 4 pontinhos aqui são as nossas estrelas. Bom, como vocês podem ver, eu vou estar pegando aqui a estrela D e vou estar movimentando ela. Ela só se move por cima dessa esfera celeste, ela não entra na esfera, ela não sai da esfera, ela só se movimenta na sua superfície. E é justamente isso que eu estava falando. O fato de ser bidimensional é que você só tem 2 eixos de movimento para ela. Ela só pode ir para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. Isso funciona para todos os pontos. Veja que eles estão ali presos na superfície e não podem sair dela. Por isso que representa aquilo que eu disse para vocês. Na esfera celeste não tem profundidade. Você não consegue chegar na borda, você não consegue sair se mover da borda da esfera, tentar chegar no centro. Você não consegue isso. E nenhum astro consegue. Por isso que nós temos essa ideia de um espaço bidimensional. Ou seja, uma coisa muito importante que nós vamos tirar isso é na aula sobre coordenadas. As coordenadas, elas vão ser dadas por meio de apenas 2 eixos principais, digamos assim. É muito parecido com algo que nós já conhecemos, que é a Terra por si só. A superfície da Terra, eu vou usar essa analogia agora para vocês, ela é idealmente uma esfera, né, geode, mas a gente vai estar dizendo que idealmente é uma esfera, e nós, de certa forma, estamos presos nela em movimento bidimensional. Mas você falou que nós estamos em movimento tridimensional. Mas vamos dizer aqui que nosso movimento para cima e para baixo ele é muito limitado se comparado ao tamanho da Terra. Então, imagina só a Terra daquele tamanhão que ela tem. Mesmo que você dê um pulo ali, tente sair da superfície da Terra, comparado ao tamanho dela, aquele pulo é desprezível. Então você está ali contido naquela superfície. E você já deve ter aprendido na aula de geografia que os sistemas de coordenadas da Terra eles são baseados em 2 coordenadas básicas, que é muito similar ao que nós vamos ver em astronomia de posição, mas bem mais pra frente. Não se preocupe com isso agora, só para estar dando a ideia para vocês de um sistema bidimensional. Vamos pegar um ponto da superfície terrestre. Ele pode ser muito bem caracterizado por 2 coordenadas, e as mais comuns são a latitude e a longitude. Tudo bem? Qualquer outra coordenada não faz sentido, porque nós não temos também na esfera, na Terra, na superfície terrestre, a ideia de profundidade. Claro, a gente pode sair ali a gente pode estar saindo do confinamento da superfície, mas isso normalmente não ocorre. Você não... Basicamente você não tem como sair daqui, né? Qualquer ponto na superfície da Terra pode ser muito bem descrito apenas pelas 2 coordenadas. Qualquer variação ali de altura, ou ela é desprezível, ou ela simplesmente não entra em consideração. É algo que já faz parte da nossa vida na geografia e que é também muito bem utilizado, já que usa o mesmo sistema geométrico de esferas na astronomia de posição. Então, resumindo, a superfície da esfera celeste é bidimensional. 2 coordenadas apenas bastam para estar identificando qualquer ponto. Aqui do lado eu fiz um desenho só para vocês estarem se familiarizando também, porque eu achei esse desenho aqui que eu fiz muito mal feito, né? Eu não gostei muito da ideia que ele está passando. Eu fiz aqui um desenho de como nós fazemos para estar respondendo, alguns desenhos que nós fazemos para estar respondendo questões de prova. Vocês não tem que se preocupar com nomenclaturas ou outro tipo de coisa, eu só fiz desenho para vocês terem uma noção de como é, certo? Dessa representação, para vocês estarem vendo que é bem tranquilo o que está fazendo. Então aqui eu desenhei uma estrelinha, aqui eu desenhei alguns pontos que eu vou estar ensinando para vocês até no final dessa aula, então não se preocupe com eles agora. E eu mostrando aqui para vocês, justamente essa perspectiva, para vocês verem que é realmente uma esfera e que dá sim para trabalhar muito bem com ela
nas questões de astronomia. Vamos então para o nosso segundo ponto, os círculos máximos. O que são círculos máximos? Como o próprio nome já diz, um círculo máximo ele é máximo. Você não tem um círculo maior do que ele na esfera celeste. Então imagine uma esfera, certo? Vou voltar aqui no nosso GeoGebra. Aqui nós temos uma esfera e vamos supor que você queira cortar ela. Existem muitos pontos onde você pode cortar, ó, e aqui eu tô, não sei se dá pra ver eu cortando aqui, mas deixa eu fazer aqui um desenho. Deixa eu estar utilizando aqui a última parte da folha para fazer esse desenho. Certo? Você tem aqui uma esfera e você pode estar cortando elas em infinitos lugares, mas vamos pegar aqui alguns lugares específicos. Vamos supor que você fez um corte aqui. Aqui tá o centro dela, tá? E vamos supor que você fez um corte aqui. Esse corte é muito fácil de você imaginar. Imagina que você pegou uma laranja, cortou o tampo dela, cortou um pedaço dela. Assim, só uma facada, né? Muito similar ao que a gente fez aqui. Você vai ver que o que vai ficar é um círculo. Você fez o corte, na hora que você olha para aquele tampo cortado, você vê um círculo. E esse círculo você vai cortando, se aproximando do centro da esfera, ele vai aumentando de tamanho até chegar no máximo. E é justamente esse máximo que nós chamamos de círculo máximo. Agora vou dar uma ideia mais matemática para ele. O círculo máximo é todo círculo, ou seja, é todo um corte da esfera em que contém o centro. Ou seja, você cortou e aquele corte passou pelo centro, aquele é automaticamente o círculo máximo. O círculo máximo, ele tem um raio, exatamente o raio da esfera celeste. Desculpa, a esfera celeste não, mas exatamente o raio da esfera. Ou seja, o máximo raio que um círculo pode alcançar é o raio da esfera. Isso é muito simples de se imaginar. Aqui eu fiz um desenho que está muito bom, agora eu vi que dá para explicar bem por esse desenho. Eu fiz aqui, esse daqui em azul é o círculo máximo. Vê que ele contém o centro. O raio dele é exatamente igual ao raio da esfera, que eu botei como se fosse um Rzão. E em cima eu coloquei um círculo que não é máximo, em vermelho. O raio dele é Rzinho e com certeza esse raio é menor do que o Rzão. Para vocês terem uma noção de que o círculo máximo ele sempre vai ser maior de qualquer outro círculo da esfera. Tudo bem? Desde que o outro círculo não seja máximo, claro. Então a gente pode dizer que ele vai ser sempre maior ou igual. Essa noção é muito boa na parte da astronomia de posição, porque ela é a base do nosso sistema de coordenadas e basicamente porque os círculos máximos são os mais utilizados. Mais pra frente a gente vai estar estudando isso, mas eles são mais utilizados para construções geométricas na nossa esfera celeste. Então, os círculos não máximos, certo? Eles não são muito utilizados, tanto que muitas vezes as questões mais pra frente, não cai desse tipo de questão P1, pode estar te dando ali um segmento de um círculo que não seja máximo e você vai ter que transformar ele em um círculo máximo para estar encontrando. Mas não se preocupe com isso agora, isso é mais pra frente, quando a gente vai resolvendo o exercício, eu falo isso com vocês. Mas é só para vocês terem uma noção de que os círculos máximos, ou seja, são aqueles círculos que passam pelo centro, eles são os mais utilizados na astronomia de posição e são justamente eles que nós temos que focar agora para estar entendendo. Agora eu quero falar um pouco sobre os ângulos, porque esses conceitos de círculo máximo, esfera celeste, coisa tridimensional, eles são muito importantes para o que a gente vai ver a seguir. Os ângulos, eles são basicamente o quê? Na esfera celeste, uma vez que você tem uma distância fixa, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que essa distância fixa, ela não é... Você não tem um valor pra ela. Então ela é basicamente uma ideia, certo? De que todos os astros têm uma distância R da gente. Essa distância R não importa, ou seja, você medir essa distância em quilômetros, anos-luz, isso não importa. O que importa é os ângulos. Isso é um pouco estranho pra quem já está acostumado a estar fazendo edições usando ideia de metro, muito estranho para quem está utilizando medidas em comprimento, mas na esfera celeste nós utilizamos a maioria das medidas em ângulo, já que não faz muito sentido, já que você não sabe o valor da distância desses objetos, não faz muito sentido você estar utilizando distâncias de comprimento. Então, tudo que é medido em ângulo, e agora fazendo de novo uma analogia
com o sistema de coordenadas na superfície terrestre, latitude e longitude. Na latitude e longitude é muito parecido, já que nós utilizamos ângulos e não distância. Ou seja, você não fala que um ponto está a não sei quantos quilômetros do Equador, você fala que ele está a 30 graus do Equador norte e sul. E é exatamente essa mesma ideia que nós utilizamos na esfera celeste. Nós não utilizamos medidas de comprimento, mas sim de ângulo. Foi aqui que eu disse, na esfera as medições são angulares. E eu quis dar uma ideia para vocês de como que a gente mede esse ângulo. Então, aqui eu botei duas imagens de duas esferas, certo? Aqui foi uma imagem mais ajeitadinha, né? Vocês podem estar vendo bem. Em que o círculo máximo, olha só, esse círculo daqui que está desenhado, ele é máximo porque, se você for ver, ele contém o centro. Então, já sacando aí que a gente está se lembrando do que acabamos de aprender. Um ângulo aqui, a gente colocou esse ângulo φ. E esse ângulo φ, ele está determinando esse arco de circunferência aqui no círculo máximo. Só que esse arco de circunferência, quando você pode muito bem dizer, isso até vocês devem ter aprendido em geometria nas escolas, que a medida angular desse círculo, desses arcos de circunferência, é exatamente igual a φ. E já que φ, que é o ângulo que está com o vértice no centro, ele está ali delimitando esse arco de circunferência. Então nós podemos, sem preocupação alguma, o ângulo está ali, o ângulo está saindo, ou seja, tem vértice no centro da circunferência e está delimitando um arco de circunferência. Você pode muito bem afirmar que esse valor aqui esse valor angular é igual a esse. Sem problemas, pode ficar tranquilo. Agora eu tentei fazer uma em perspectiva para vocês verem que eu desenhei aqui bonitinho, né? Dá para entender tudo mais. Mas aqui eu desenhei em perspectiva para vocês terem uma noção. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é que nesses dois casos os círculos são máximos. Por quê? Justamente porque a base geométrica aí que a gente usa no estudo da teoria de posição está pautada em círculos máximos. Então, deixa eu até estar ajeitando aqui para vocês estarem vendo como é um círculo. Beleza, mais ou menos, mas tudo bem. Então, os ângulos que a gente vai estar usando, eles também vão estar contidos em círculos máximos. Ou seja, o vértice deles vai ser o centro da circunferência. E quando você for ver o arco de circunferência que ele está ali delimitando, ela vai estar contida em um círculo máximo. Se ela não estiver, mas isso seria um outro caso, você teria que encontrar ali um círculo máximo que contesse aquele ângulo, certo? Mas esses são outros 500 e a gente está falando agora justamente sobre a delimitação de ângulos na esfera celeste, só para vocês terem uma noção. Aqui, né, estou mostrando para vocês tudo em perspectiva, para vocês terem essa noção. Eu até grifei aqui para você perceber que o vértice do ângulo é o centro da esfera. Mas eu acabei de falar sobre isso, justamente pelo fato de ele estar em um círculo máximo. Círculo máximo é uma coisa que vai acompanhar vocês até o resto do estudo de astronomia de posição. Agora eu vou falar sobre alguns componentes. Eu falei sobre algumas ideias bem básicas sobre a esfera celeste, mas que vão ser muito úteis. Vocês vão ver que isso vai ser a base para tudo que vamos estudar até o final. E temos alguns componentes. O primeiro componente que nós temos o que são esses componentes? Primeiro, nós estamos falando sobre alguns pontos e círculos máximos que são de extrema importância no estudo da astronomia de posição. E agora eu estou realmente falando de astronomia, não vou falar de geometria, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Que vão ser tipo base para sistemas de coordenadas, ou então base para medições na esfera celeste. Isso aqui vai ser a base para tudo isso. E é muito importante vocês terem essas ideias gravadas na cabeça desde agora. Então, vamos começar aqui com a primeira, e acho que é a mais básica de todas elas, todo mundo já deve ter uma noção do que seja, que é o horizonte. O horizonte é justamente, você lembra aquele lugar descampado que eu estava falando para vocês no começo, que vocês imaginaram as estrelas na esfera celeste e tudo mais? Pois bem, o horizonte é justamente isso. Imagina que você está nesse mesmo lugar descampado e você olha o horizonte real à sua volta. O horizonte da esfera celeste é justamente o modelo ideal de horizonte. Ou seja, você pega aquilo, planifica tudo, ou seja, qualquer elevação, qualquer coisa, você acaba com isso, deixa tudo plano, e você está ali no centro daquele horizonte. Então,
eu coloquei com círculo máximo que contém um observador. Perdão, gente. Isso é um pouco redundante até, porque todo círculo máximo ele passa pelo centro da circunferência e ele, por conseguinte, ele contém um observador, se a gente estiver dizendo que o observador, no caso, está no centro da esfera celeste. Mas eu quis deixar isso bem explícito para poder dizer que o horizonte, ele vem da ideia do observador, porque sem observador você não tem um horizonte. Você precisa de um observador ali localizado no centro para que você tenha essa percepção do horizonte à sua volta. A segunda coisa é o zênite. O zênite é o quê? É o ponto mais alto da esfera celeste. Para você ter uma ideia bem prática, é você olhar para cima e o ponto bem acima da sua cabeça é o zênite da esfera celeste. Então, é o ponto também mais longe do horizonte, ou seja, você vai subindo, ele fica exatamente em cima da sua cabeça, chamado de zênite. Ele também é uma base para o sistema de coordenadas local, que você vai ver bem mais na frente, mas que agora o importante é você saber o significado dele. E com o zênite vem o par dele, que é o nadir, que é justamente o ponto que fica abaixo. Ele é diametralmente oposto ao zênite, ou seja, se você imagina o zênite lá em cima, o nadir está lá embaixo. E ele sempre vai estar abaixo do observador. O zênite lá em cima, o nadir lá embaixo. Eu disse aqui que o zênite ele forma 90 graus com o horizonte. Isso é fácil de imaginar, né? Imagina que 90 graus. E o nadir também forma 90 graus, só que como ele está indo no outro hemisfério, digamos assim, eu coloquei que ele forma menos 90 graus. E eu acho que dá até para dar uma pequena revisada aqui sobre o conceito de ângulos na esfera celeste. Mas vamos seguir adiante. Agora temos o conceito de polos, e acho que também é uma ideia bem já comum para vocês, já que os polos eles são o quê? Imagina a Terra, acho que todos sabem, tem uma rotação, ou seja, ela rotaciona em torno dela mesma, e tem um eixo de rotação, que seria os pontos ali em torno dos quais a Terra gira. Esse eixo, ele é visível assim na esfera celeste, por quê? Vamos imaginar que você esteja rodando, certo? Você está na Terra rodando. Quando você olha para um certo ponto da esfera celeste, você vê estrelas. E essas estrelas, com o passar do tempo, elas se movimentam elas fazem um movimento circular. Isso aqui, isso é justamente um movimento aparente, muito parecido com o Sol. O Sol faz esse movimento circular todos os dias na esfera celeste. E eles giram todos em torno de 2 pontos. Você pode estar imaginando como um sol, já que são deles, mas eles giram por 2 pontos, que são o quê? Os polos. Os polos são pontos que eles ficam ali imóveis, ou seja, se tem uma estrela exatamente em cima do polo, ela não vai girar. Ela vai ficar ali parada, ela não vai ter esse movimento de rotação em torno do polo, porque justamente ela está em cima dele. E existem 2 polos, o polo norte e o polo sul. O polo, você percebe esse eixo de rotação justamente olhando para a estrela, para o céu à noite, e vendo que existem estrelas que ficam imóveis durante o passar do tempo. Esse eixo de rotação, você pode estar determinando ele em qualquer posição que esteja na Terra. Então eu tô aqui, São Luís, certo? Bem próximo do Equador. Quando eu olho pra frente, quando eu olho assim pro horizonte, dá pra perceber que ele tem um eixo de rotação e que ele é paralelo ao meu horizonte. Então, quando eu olho para estrelas próximas do horizonte, perto do Polo Norte e Polo Sul, eu vejo que elas estão ali em movimento quase parado, ou seja, a rotação delas é muito pequena, elas rotacionam muito pouco, certo? Justamente porque elas estão ali perto dos polos. Os polos, eles dependendo do hemisfério em que eles se encontram, eles podem ser o norte ou o sul. Nós temos o polo norte, que é justamente a projeção do polo norte geográfico no céu, e o polo sul, que é a projeção do polo sul celeste no céu, do polo sul geográfico no céu. Eles são diametralmente opostos, justamente igualzinho na G, enquanto um está embaixo e na direita em cima, enquanto um está, não sei, à esquerda ou à direita. E aqui eu fiz um pequeno desenho para vocês estarem vendo
que eles são diametralmente opostos, certo? Agora nós vemos, aqui eu escrevi que a posição dos polos não variam, pelo menos não é um período de tempo dos milhares de anos. Isso aqui eu não vou estar explicando porque tem a ver com percepção e não cabe para essa aula. Agora eu estou falando sobre pontos cardeais. Só estou explicando agora rapidão, que os polos, esse negócio de estarem fixos, se eles não variarem, é porque todo dia, se você falar todo dia, o polo vai estar na mesma direção do céu. Então todo dia ele está, não sei, pra cá, pro meu sul, pra cá. Todo dia o polo sul vai estar nessa mesma posição, certo? Nós temos os pontos cardeais, eles são 4. Isso aí você já deve conhecer da geografia: norte, sul, leste, oeste. O norte é justamente onde está o polo norte celeste. Vamos supor que o nosso polo sul celeste está para cá. Então o nosso polo norte celeste está lá. O nosso polo norte celeste, ele está mais próximo de qual parte do horizonte? Aquela ali. Se a gente projetar ele no nosso horizonte, a gente tem que, ali nós temos o norte. Diametralmente oposto, nós temos o sul, justamente porque os polos celestes são diametralmente opostos, formando um ângulo de 90 graus com esse eixo norte e sul. Nós temos o leste e oeste. E o leste e oeste é bem fácil de estar entendendo, porque os astros nascem na direção leste, certo? E se põe no oeste. Então, se o nosso norte está para lá, o sul para cá, o leste, eu disse até aqui uma pequena dica. Se você ficar de frente para o norte, de trás para o sul, o leste fica à direita e o sul fica à esquerda. E o oeste fica à esquerda. Norte para frente, leste à direita, sul atrás e oeste para a esquerda. Tudo certo? Então, é basicamente isso. Nós falamos sobre alguns conceitos principais de esfera celeste. Espero que você tenha gostado da aula. Essa aula foi basicamente para introduzir as principais ideias que vocês têm que ter antes de realmente começar a estudar pesado para astronomia de posição. A astronomia de posição ela é uma coisa que vai cair muito nas seletivas, então estejam preparados, mas os conceitos de astronomia de posição que caem nas seletivas são básicos. Acho que se vocês conseguirem assistir as aulas aqui do canal e fizerem bastante exercícios, vocês vão estar acostumados aí com essa visualização. Para as seletivas são uma visualização 2D, é bem tranquilo. Acho que um desenho simples do papel dá pra salvar você aí, dá pra você pegar bastante ponto nas questões. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ter material teórico que vai ficar disponível para vocês estarem estudando, se aprofundando um pouco mais no tema, revisando alguns tópicos da aula. Eu coloquei aqui uma mensagem de bons estudos. Não desistam, por favor. Continuem aí batalhando para vocês estarem conseguindo uma vaga nas seletivas, nas Olimpíadas Internacionais. Vejo vocês e até mais.